Então, você já estudou ligação química, agora você quer saber como que uma molécula se interage uma com a outra? Bom, assista esse vídeo, que esse vídeo vai falar sobre isso aí, que são chamadas forças intermoleculares. Muito importante. Bora lá! E aí, pessoal, então vamos estudar então essas forças intermoleculares. Bom, mas o que afinal de contas são essas forças intermoleculares? Nada mais é do que uma força que faz com que uma molécula fique presa a outra, ou seja, uma interação química que acontece de uma molécula com a outra. Na ligação iônica, a gente tem o retículo cristalino que faz com que os átomos ali, no caso do metal e do ametal, que fiquem presos. Na ligação metálica, também temos um retículo cristalino, onde os cátions dos metais fiquem presos aos elétrons do mar de elétrons do tipo de ligação. E nas ligações que tem ligação covalente, no caso aí as moléculas ficam presas uma com as outras por conta dessas interações. Então essas interações nada mais é que uma interação entre moléculas. É que eu dei o exemplo da caso da molécula da água, que um hidrogênio atrai o oxigênio da outra molécula. Mas vamos entender direitinho como funciona isso. Bom, são 3 interações que a gente tem. A gente tem ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido. Bom, quando a gente olha para a polaridade das moléculas, a gente vai perceber o seguinte: molécula apolar, ou seja, moléculas que não formam polo, elas vão ter interação chamada dipolo-dipolo induzido. Já as moléculas que formam polo, elas podem ser dipolo-dipolo ou elas vão ser ligação de hidrogênio. Esses são os nomes que elas vão ter, tá? Mas como que você separar a ligação? Estão 2 tipos de categoria para ligação polar? Sim. Quando eu tiver polar contendo hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio, aí nesse caso terei então a ligação de hidrogênio, beleza? E aqui cabe ressaltar assim a intensidade da energia dessas interações. A ligação dipolo-dipolo induzido tem uma energia 1K, que é arbitrariamente 1, dipolo-dipolo seja 10 vezes maior, e a ligação de hidrogênio, caso em relação a dipolo-dipolo induzido, 100 vezes maior. Então, lógico que a interação de hidrogênio vai ter uma interação maior, vai fazer com que as moléculas fiquem mais bem presas uma com as outras. Então, vamos ver os exemplos. Vamos começar aqui com o exemplo da molécula de água. Então, eu tenho aqui uma fila de eletronegatividade e eu vejo que eu tenho a molécula de água, só tem 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Esse símbolo aqui significa maior. Esse símbolo aqui significa próximo. Então, o oxigênio é mais elétron, é maior, mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que significa isso? Significa que na ligação química, o oxigênio vai atrair os elétrons dessa ligação e o hidrogênio vai começar a ficar positivo. Então, isso gera um polo negativo, polo positivo. Então, se essa ligação é polar e a gente tem o primeiro caso lá, que a gente tem um hidrogênio ligado a oxigênio, então eu vou dar um nome para esse tipo de interação chamado ligação de hidrogênio ou simplesmente LH, tá? Beleza? Bom, então eu coloquei agora um monte de moléculas de água. E um monte de moléculas de água, todos os oxigênios estão negativos e todos os hidrogênio positivo. Esse hidrogênio positivo vai atrair esse oxigênio negativo por atração eletrostática, ou seja, por cargas elétricas pontuais. Então, o fato que eles estão se atraindo e essa interação, uma interação forte, das 3 interações moleculares que a gente viu, a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas, isso faz com que as moléculas de água fiquem bem presas uma com as outras. Consequentemente, isso aqui vai alterar o ponto de fusão, que vai ficar bem alto, e o ponto de ebulição desses compostos também vai ficar bem alto, ok? Bom, vamos ver outra molécula. Gasolina. A fórmula da gasolina é C8H18. Uma das fórmulas mais idealizadas, ou seria a melhor fórmula para gasolina, seria isso aqui, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Tá? Essa molécula só é formada por carbono e hidrogênio, ou seja, ela tem a diferença da eletronegatividade dela é só esse tiozinho, que significa próximo. Então quer dizer que ela é apolar. Então, se ela é apolar, lá no gráfico das interações lá que eu apresentei logo agora, digo no início, ela é então dipolo-dipolo induzido, tá? Então, ela é dipolo-dipolo induzido, é a que tem menor interação. Então, vamos ver uma molécula com a outra. Se ela é apolar,
Como que ela tem interação? Bom, a interação depende dos choques. Então, a molécula começa a bater com a outra e forma choques. E com esses choques, eventualmente ela perde elétrons numa região, então ela forma carga estática. Então, se ela perde elétron numa região, fica negativo de um lado, positivo do outro, faz então uma carga estática. E essa carga estática, quando encontrar outra molécula, faz indução na outra molécula. Então, isso aqui está negativo, outra molécula acaba ficando puxando os elétrons positivos, acaba puxando as cargas positivas para um dos lados e, consequentemente, faz carga negativa do outro. Esse tipo de interação que ocorre aqui é uma interação muito fraca, tá? Então, a consequência disso é ponto de fusão menor, ponto de ebulição menor, tá? Então, no caso, a gasolina ela é muito volátil por conta exatamente disso, ou seja, ela vai com grande facilidade para o estado gasoso por conta dessa característica, dessas interações fracas. Opa, bacana. Vamos pegar uma outra molécula. Etanol. O etanol tem carbono com hidrogênio e oxigênio com hidrogênio. Essa molécula eu poderia dividir em 3 partes. Uma parte que eu tenho hidrogênio com oxigênio, que ela é polar, então essa parte aqui é polar. Uma vez polar, tem o oxigênio com hidrogênio, que formou polo, que vai ser do tipo ligação de hidrogênio. Eu tenho uma parte formada com carbono e hidrogênio, que é totalmente apolar, então no caso aqui de polo induzido. E eu tenho uma parte que tem um oxigênio ligado a carbono. O oxigênio é negativo, carbono positivo, também forma polo, não é no caso tipo ligação de hidrogênio, então vai ser um dipolo-dipolo. Então a minha molécula tem uma parte bem polarizada, uma parte menos pouco polarizada e não polarizada. Aqui fica expressivo 2 coisas, uma parte polarizada e a parte não polarizada, tá? Enquanto eu encontrar uma outra molécula de etanol, o que vai acabar acontecendo? A parte polar vai encontrar outra parte polar da outra molécula do etanol, elas vão ficar uma ao inverso da outra, ou seja, a parte positiva interagindo com a parte negativa com a parte positiva. Isso aqui eu tenho uma interação forte acontecendo entre as moléculas do álcool, que é do tipo de ligação de hidrogênio. Também vai ocorrer uma parte entre carbono e hidrogênio interagindo com outra molécula que tem carbono e hidrogênio, no caso o próprio etanol, que é uma interação fraca que está acontecendo, tipo de polo induzido. Uma não exclui a outra, mas no caso o etanol ela tem as 2 características, então vai acontecer exatamente as 2. Bom, vamos mostrar uma aplicação da força intermolecular num teste, que é o famoso teste da gasolina. Então, se vocês forem num posto de gasolina e falar assim, eu quero fazer o teste da gasolina. O que é o teste da gasolina? É para determinar o teor de etanol. Porque o dono de um posto de gasolina, ele, uma eventualidade, uma fraude, ele pode colocar no tanque de etanol, no tanque de gasolina, um pouco de etanol. E isso altera a composição do etanol que deveria ter na gasolina. Então o teste é muito simples. Ele coloca uma proveta, 50 ml de gasolina, por exemplo, mais 50 ml de água numa segunda proveta, mistura as 2 provetas, 50-50, vai dar os 100 ml, agita um pouquinho, espera separar a fase, porque esses 2 líquidos são immiscíveis, eles não se misturam, porque a gasolina é apolar, do tipo de polo induzido interação, enquanto que a água é polar, do tipo ligação de hidrogênio, as interações não são iguais, então logo não vão se misturar. Eu vou ter então uma separação 30 ml de gasolina de um lado, 70 ml de a solução aquosa do outro. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que o etanol, ele tinha essa parte do etanol que é apolar, que estava dissolvido então, no nosso caso, na gasolina, que é também apolar, que tem uma interação de polo induzido. Então estavam tudo bem ali, um dissolvendo o outro. Quando eu coloquei a molécula de água faz ligação de hidrogênio, que vai interagir mais fortemente com o álcool do que a gasolina. Então, a água vai roubar, um termo sim, mais ou menos para entender, o etanol que está na gasolina para a solução aquosa. Então, por isso que de 50 ml vai para 70, ou seja, aumenta. Tá? Então a gente pode pensar assim, a gasolina tem uma parte apolar, de polo induzido, a água tem uma parte polar, ligação de hidrogênio, o etanol tem ambas partes, só que a interação ligação de hidrogênio é muito mais intensa do que de polo induzido. Então o etanol migra, tá certo, da gasolina para a solução aquosa. E aí, consequentemente, eu tenho
um jeito de calcular a quantidade de etanol que eu tinha na gasolina. Em 50 ml eu tinha 20 ml de etanol, por exemplo. Então, se eu tivesse 100 ml, eu tenho quanto? 40 ml. E aí, se eu fizer 40 sobre 100, eu tenho 40% de etanol. E de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o valor cada ano tem, né, de acordo com as suas normatizações, né, tem lá em torno de 22, 23, 24, 25%, é mais ou menos em torno de 25%. No nosso caso, a nossa gasolina está passando, é muito álcool, pode ser que seja uma fraude. Bom, espero ter ajudado vocês aí no entendimento dessas forças intermoleculares. O que cabe ressaltar é que as forças intermoleculares são forças que interagem de um átomo de uma molécula com outro átomo de outra molécula, e isso faz com que as moléculas fiquem presas uma com as outras. Bom, abraços e até mais.